Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver delicioso, medicinal e estimulante. Mel de Guaraná começa a ser produzido por agricultores em Maués, no Amazonas. Universidade Federal de Goiás desenvolve um adoçante à base de subproduto do cacau. Totalmente natural, ele pode substituir o açúcar refinado sem os inconvenientes dos adoçantes artificiais. Um dos destinos turísticos mais procurados do país, a Serra Gaúcha, também tem oliveiras e azeites especiais. Uma atração a mais para os visitantes. E veja também, chuva provoca atraso e prejuízo na colheita da soja. Agricultores param as máquinas no Paraná enquanto plantações estragam no campo. Com embarques parados, o governo faz ofensiva para explicar aos chineses que caso de vaca louca no Pará é isolado e não traz riscos para os rebanhos e a carne brasileira. E ainda a previsão do tempo para o campo em todo o país. Aquecimento do Pacífico traz esperança de chuva para aliviar a estiagem no Rio Grande do Sul. O Agricultura está começando. Você já ouviu falar do mel de Guaraná? Produzido por abelhas polinizadoras sem ferrão, ele foi descoberto em Maués, no Amazonas, por agricultores que cultivam o fruto. Além de propriedades medicinais, quem consome o produto experimenta o mesmo efeito estimulante encontrado no Guaraná. É nas águas do rio Paricá que Zico e a esposa lavam o Guaraná colhido bem ali do lado, na pequena propriedade de 3 hectares. Já estou ensinando para meus filhos, né? Eu tenho um filho aí pequeno aí, e ele vai trabalhar comigo, fala para ele, meu filho, olha, isso aqui é vida, né? Isso aqui traz sustento para a gente. É claro que tu tem que estudar, tu vai ter que buscar o conhecimento, estudar, mas isso aqui também é futuro. Perto da propriedade de Zico, os produtores de Guaraná começaram a perceber um produto diferente, derivado também da fruta amazônica, o mel, feito por abelhas que polinizam as flores das plantações. A gente percebeu, né, a atividade dela nos guaranazais, né, a Embrapa veio, fez uma parceria, né, com vários outros meliponicultores aí, parceiros nossos também de Maués. E aí a gente fez um levantamento, né, um estudo piloto, que mostrou já alguns princípios, né, como a cafeína, né, algumas propriedades medicinais que a gente já imaginava que teria, e agora a gente vem comprovando, né, essas propriedades desse mel muito diferenciado, porque ele vem com algumas propriedades medicinais do própria flor do Guaraná. Um mel que antes não despertava tanto o interesse das pessoas que moram ali. A gente ainda não tinha esse trabalho, a gente ia na mata, a gente achava as abelhas, a gente pegava elas lá e extraía o mel, mas a gente deixava ela por lá mesmo, assim, que nem abandonada, né? Aí hoje, não, a gente também, quando a gente acha algumas abelhas, a gente já vai lá, já pega a caixa e a gente já começa também a passar para as caixas para a gente fazer a própria cria para botar no guaranazal para ela polinizar a flor do guaraná e umas outras flores que ela tem várias flores que ela consegue trabalhar com elas, né? E com a preservação das abelhas, a natureza e os produtores se beneficiam. Além de todo o trabalho, né, de polinização, né, interação da floresta com o guaranazal e as abelhas, né, que é muito importante para a questão da conservação, né, para a questão da biodiversidade local, né? Então essa é uma abelha que além de trazer para a gente um alimento, uma medicina, trazer para a gente também um produto que a gente pode vender e agregar uma renda para o produtor. Vamos provar então? Vamos lá. Fazendo uma bela lambança aqui de mel. Passa o dedo aí é outro gosto. É bem diferente e gostoso. É meio ácido. Tem uma azedinho, acidez, um azedo. Um azedinho, né? Parece meio que limão. Isso. Mas é gostoso, né? Exatamente. E já que estamos falando de descobertas, que tal um adoçante natural que substitui o açúcar refinado sem os inconvenientes para a saúde dos adoçantes artificiais?
Feito à base de um subproduto do cacau, ele foi desenvolvido na Universidade Federal de Goiás e está quase pronto para chegar ao mercado. O Elixir Food foi criado pelo engenheiro químico e mestrado da área de alimentos da Universidade Federal de Goiás, Gustavo Henrique Rocha. O produto foi criado para substituir o açúcar a partir de resíduos do cacau, ou seja, um adoçante que, segundo o engenheiro químico, é melhor do que os produtos convencionais. Esse produto ele é muito rico e muito saudável, mas ele é muito instável. Ele fermenta rápido se ele ficar na temperatura ambiente, então para ele ficar disponível para consumo ele precisa ser congelado. Mas como o cacau é uma commodity, produz em grandes quantidades, muitas toneladas desse produto é perdido e descartado porque é mal aproveitado. Então nossa sacada foi pegar esse produto e estabilizá-lo e transformá-lo em uma aplicação que pode ser utilizado em produtos de confeitaria para adoçar, que dá aí origem ao nosso adoçante, o Elixir. Gustavo contou que visitou a Bahia para conhecer a produção de chocolate e buscar parceiros. Nesta viagem, ele encontrou o resíduo do cacau que era descartado. Desde então, ele estuda uma forma de transformá-lo em um alimento nutritivo para promover a sustentabilidade na cadeia de produção do cacau. O produto está em desenvolvimento e alguns estudantes da UFG já utilizaram o adoçante em suas receitas. Esse adoçante que desenvolvemos, em relação ao açúcar comum e até os outros adoçantes, ele é rico em antioxidantes, então faz bem ao corpo consumi-lo. Ele vai agregar um valor nutricional e funcional aos produtos que ele é adicionado. Além disso, ele tem menor índice glicêmico e menos caloria. O programa para a criação do adoçante conta com o apoio de vários parceiros. O projeto vem sendo desenvolvido com o apoio da Incubadora de Negócios e o Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Alimentos da UFG. E conta também com investimentos do governo de Goiás, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa. A meta é que o adoçante Elixir Food fique pronto até o primeiro semestre de 2023. Segundo o criador do produto, o lema é "Sua vida mais doce e mais saudável". Nós estamos sendo pré-incubados na incubadora da Universidade Federal de Goiás, que apoia projetos de pesquisa também para alcançar o mercado, e pretendemos aí disponibilizar esse produto em creme, inicialmente um adoçante em creme para adoçar, logo neste ano. Veja a seguir no Agrocultura. Chuva impede colheita da soja no oeste do Paraná e agricultores param as máquinas. Governo garante que o caso de vaca louca no Pará é isolado e não traz riscos para os rebanhos e a carne brasileira. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Confirmação do caso de vaca louca no Pará deixa mercado de carne em expectativa com a suspensão das exportações para a China. Seguindo o protocolo sanitário oficial, as exportações de carne bovina para a China foram temporariamente suspensas a partir do último dia 23 de fevereiro. O diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e o pronto restabelecimento do comércio da carne brasileira. Por meio de nota, o MAPA informou que, diante da confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina, nome científico dado ao mal da vaca louca, em um animal macho de 9 anos, em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, vem adotando todas as providências governamentais para o mercado de carnes brasileiras. Em nota, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará diz que o caso ocorreu em uma propriedade com 180 cabeças de gado e que a propriedade foi inspecionada e interditada preventivamente pelo órgão. Ainda de acordo com a agência, os sintomas indicam que o caso se trata de uma forma atípica da doença, ou seja, que surge de forma espontânea no animal, sem risco de disseminação no rebanho nem ao ser humano. O Brasil é o maior exportador de carne bovina nível global, especialmente para a China.
Em 2022, as exportações para o mercado chinês representaram a metade da venda, tanto em dinheiro como em volume, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos. Em 1 ano e meio, é a segunda vez que a exportação de carne bovina brasileira para a China é suspensa. O país asiático, maior comprador de carne do Brasil, interrompeu as compras de setembro a dezembro de 2021, após o aparecimento de 2 casos atípicos em Minas Gerais e em Mato Grosso. O mal da vaca louca é uma doença degenerativa e proteínas modificadas consomem o cérebro do animal, tornando-o comparável a uma esponja. A colheita da soja na região oeste do estado do Paraná tem avançado muito pouco nas últimas semanas. As chuvas, que têm caído quase que todos os dias, têm atrapalhado os produtores. Com o solo encharcado, as máquinas estão encostadas, à espera de uma melhora nas condições climáticas. Quando você tenta ir para a lavoura, colhe com muita umidade, desconto mata você na hora da classificação, né, que tem mesmo a água. E as máquinas não rodam, não tem como você levar a máquina para a lavoura com a umidade que está, com a terra do jeito que está. Quando é possível colher, os produtores aproveitam cada segundo de intervalo entre uma chuva e outra para amenizar os prejuízos que já são percebidos. O trabalho noturno, que já acontece naturalmente, tem sido intensificado nos últimos dias para finalizar a colheita da soja e o plantio do milho safrinha. Este que até o dia 28 de fevereiro precisa estar plantado, de acordo com o prazo do zoneamento técnico definido para Cascavel pelo Ministério da Agricultura. Depois do dia 28 é tudo no peito, daí, né? Tudo sem seguro, porque daí já o zoneamento encerrou dia 28 e daí para frente qualquer geada que pegue é mais prejuízo que você vai ter para frente ainda. A qualidade da soja ainda é considerada boa, mas se as chuvas persistirem, o apodrecimento dos grãos será inevitável. Por exemplo, antes eu estava colhendo com 14, 15 de umidade. A mesma soja que era para tá dando 15 hoje colhemos umas cargas ali que estavam dando 26, 28 de umidade. Então isso é 20% de desconto, de perca a mais. A presença do sol por mais horas em algumas regiões aqui de Mato Grosso não foi o suficiente para que a colheita da soja safra 2022-2023 ultrapasse a temporada passada. Na primeira quinzena de fevereiro, as máquinas atingiram 60% da área. O atraso hoje é de 7,72 pontos percentuais. Um levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, revela que nesta época, na safra 2021-22, o estado já teria colhido em média 67% da área destinada à soja. No norte do estado, quase 80% da soja foi colhida e a médio norte, 71,21%. A região oeste é a terceira com os trabalhos mais avançados, com 61,29%. Já o noroeste mato-grossense colheu 59,83%, o sudeste 55,5% e o centro-sul 54,40%. O nordeste é a região mais atrasada com apenas 44,46%. A 15ª Expo Giruá e 14ª Feira do Butiá voltam a acontecer neste ano após as interrupções por conta da pandemia da Covid-19. O evento vai ser realizado entre os dias 1º e 5 de março, no Parque de Exposições Oumiro Calai, em Giruá, que fica a cerca de 500 quilômetros de Porto Alegre. A expectativa é que os dois eventos sejam marcados pelo crescimento no número de visitantes. Ao todo, mais de 50 mil pessoas são esperadas nos 5 dias de atividades. Além disso, o número de expositores também vai aumentar, passando de 91 para 180. E a projeção dos organizadores é quadruplicar os negócios, passando de cerca de 9 milhões quando o evento aconteceu em 2019 para 40 milhões de reais em 2023. E agora vamos saber a previsão do tempo para as lavouras com a Estael Cias, da Metsul Meteorologia, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Antes de trazermos as informações da chuva desta semana em todo o território nacional, vamos falar do Oceano Pacífico Equatorial, que está encerrando o seu ciclo de laninha pelo 3º ano consecutivo. Os dados mais recentes desta última semana trazem uma informação importante. O fenômeno climático laninha ele é monitorado nessa região do Oceano Pacífico Equatorial, na linha do Equador. Nós temos aqui em preto um mapa
da América do Sul, e aqui o Oceano Pacífico Leste, Central e Oeste, mais próximo da Austrália. Os dados mais recentes desta última semana mostram que as águas do Pacífico Leste, aquela região que a gente chama de ninho 1+2, estão mais quentes do que o normal, ou seja, sofreram um aquecimento nesses últimos dias. É um dado mais recente, ainda não é definitivo, não significa que o Oceano Pacífico Leste vai seguir mais aquecido, mas esses dados mais recentes, dentro daquele contexto que a gente já sabe que o Laninha está chegando ao fim, nos traz uma informação de que a chuva pode voltar um pouco mais regular, não trazendo ainda uma grande mudança no seu padrão, mas poderemos ter mais umidade, mais chuva no sul do Brasil, porque existe uma correlação do comportamento da chuva no sul do Brasil com essa região do Oceano Pacífico Equatorial, independente de influência de El Niño e de Laninha. Então há uma possibilidade aí, principalmente o Rio Grande do Sul, que tem sofrido demais com a estiagem, com a falta de chuva, com um cenário de seca, inclusive em algumas partes do Rio Grande do Sul. Então essa é uma boa notícia. E aí, trazendo dados da chuva desta semana, nós temos aí uma semana em que diminui a chuva entre o norte de Minas Gerais e a região da Bahia, e também partes de outras partes do Nordeste, como a região de Sergipe, a região de Alagoas. E no Rio Grande do Sul tem chuva, mas muito irregular, e a metade sul do estado com chuva abaixo do normal. Grande parte desta semana com tempo seco, tem sol segunda, terça e quarta. Na segunda metade da semana que a instabilidade retorna, e vejo de novo com volumes maiores entre Santa Catarina e Paraná. São Paulo, que passou por uma evento de chuva excepcional, especialmente entre a Serra do Mar e o litoral. Tem ainda uma semana de bastante instabilidade, mas o sol vai aparecer, vai ter uma alternância, na verdade, entre períodos de sol, calor e a chuva acontecendo ali no início da semana e depois mais para o final desta semana. A gente vê aqui Mato Grosso do Sul e Goiás também com períodos de sol, calor e as pancadas de chuva com um cenário mais típico de verão, ou seja, não vai ter aquela continuidade de um padrão mais chuvoso nesta semana, chuva mais irregular. O norte do país segue com grandes acumulados, e isso inclui o setor norte do Nordeste por conta da zona de convergência intertropical típica desta época do ano. Veja a seguir no Agrocultura. Um dos destinos turísticos mais procurados, a Serra Gaúcha, também tem oliveiras e azeites especiais. Nós voltamos já. A Serra Gaúcha está entre os destinos mais procurados pelos turistas. Por lá existem atrações para todos os gostos e bolsos. Mas se engana quem pensa que os atrativos estão presentes apenas no centro urbano. O repórter Bruno Faustino foi conhecer um lugar bem diferente, um olival. Por lá, as azeitonas produzidas rendem azeites especiais. Gramado, um dos destinos brasileiros preferidos dos turistas. Uma cidade charmosa e aconchegante, com atrações para todas as idades. Bom, Gramado respira turismo, né? É visível a importância do turismo, né, socioeconômico na nossa comunidade. Uma cidade que lá nos anos 80 vivia da indústria, uma antiga fábrica de calçados que veio a falir. Nós já tínhamos o veraneio que acontecia nas décadas de 20, de 30 até meados da década de 60, mas algo que ainda não estava aflorado e que veio, né, com toda a força a partir da segunda metade da década de 80, né, tanto a prefeitura, o poder público, quanto a iniciativa privada formataram diversas ações para transformar Gramado num dos maiores e melhores polos turísticos aqui do nosso país. Estamos no Marco Zero de Gramado, onde tudo começou. E bem aqui, longe do badalado centro da cidade, nós encontramos um olival aberto aos turistas, uma das mais novas atrações do agroturismo aqui em Gramado. Nós estamos aqui na localidade de Linha Nova, interior do município de Gramado, fica em torno de 11 quilômetros do centro da cidade, né? Uma área de 152 hectares, com 29 hectares de área plantadas de olivais, né, que vocês estão vendo aqui ao fundo,
Então, o primeiro olival aqui da Serra Gaúcha. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais essas experiências, né? Não só no enoturismo, que é ligado aos vinhos, mas também ao olivoturismo, que é uma vertente do turismo rural, assim como o enoturismo, que vem para agregar valor, para proporcionar experiências incríveis para os visitantes que aqui nos visitam. Mas onde surgiu o azeite? A história nos leva até a antiga Mesopotâmia, na região do Mar Mediterrâneo. Foi lá que os primeiros olivais surgiram. Os fenícios foram responsáveis por difundir o cultivo das oliveiras na Europa. Na Grécia Antiga, começou o plantio das oliveiras em larga escala. O azeite passou então a ser estudado pelos filósofos devido às suas propriedades medicinais. Os gregos e romanos foram os primeiros a utilizá-lo na gastronomia, em medicamentos, na perfumaria e até mesmo em combustíveis. Hoje, o azeite é consumido em quase todo o mundo. Grécia, Itália, Espanha, Portugal, Marrocos, Reino Unido e Brasil estão entre os maiores produtores do mundo. Aqui no parque já foram plantadas 2.600 oliveiras de 6 variedades diferentes: gregas, portuguesas e espanholas. Essas varietais foram escolhidas num universo de mais de 1.800 varietais diferentes de olivas, né? Essas varietais foram escolhidas porque elas se adaptam melhor ao nosso terroir, que é o conjunto de fatores climatológicos: índice pluviômico, horas frio do ano, pH do solo, altitude, incidência solar. Então, cada varietal tem o seu próprio, né, a sua própria a biologia, a sua forma de crescer e de se desenvolver. Então, essas foram as que melhor se adequaram aqui à nossa propriedade, inspirados muito naquelas varietais que hoje são cultivadas no Uruguai, que é o terroir mais próximo do nosso, né? Então a gente também pegou uma carona com meus amigos lá da Asolur, que é a Associação dos Olivicultores Uruguais, que também deram esse suporte para a gente saber quais delas propiciariam melhores colheitas aqui no Olivas de Gramado. André, o que é um bom azeite e como é que a gente faz para produzir um bom azeite? Bom, o azeite de oliva extra virgem ele não pode ter absolutamente nenhum problema, né? Sensorial, organoléptico. Então já começa na colheita. A gente tem que sempre observar a sanidade dos frutos, ver se não há nenhum tipo de fungo, como antracnose ou algum tipo de cochinilha, alguma enfermidade que possa alterar a qualidade do azeite, né? Porque a azeitona é que nem uma fruta como a banana e a maçã. Quando a gente corta, quando ela rompe a derme, ela inicia o processo de oxidação e começa a pretear, né? Quando a gente corta a banana e a maçã, a gente vê esse processo bem claro. Então, o timing entre a colheita e a extração, a sanidade dos frutos, o processo de extração sendo feito da forma correta, né? Fazer a lavagem e desfolhamento dos frutos, depois vai para uma batedeira de moinhos de martelos metálicos, onde se cria uma pasta homogênea, para posteriormente passar por uma centrífuga de alta rotatividade para separar detrito de polpa de caroço, água de vegetação e azeite de oliva por densidade. Então é remetido para uma série de filtros de celulose, um sistema de filtragem, para então ir para um tonel de inox onde a gente usa nitrogênio. Aí a gente faz o envasamento, lacramento com bico dosador e por fim a rotulagem. Então está pronto o azeite para ser consumido. Visitar essa propriedade é muito mais que um passeio, é mergulhar numa experiência única. A gente proporciona diversas experiências, né? Não só a degustação sensorial harmonizada que acontece no nosso auditório climatizado, onde as pessoas vão receber uma tábua com insumos diversos, desde chocolate, damasco, queijos, charcutarias e pães, para degustar com uma variedade de até 7 tipos de azeites e infusões aromáticas diferentes. Vão receber conteúdo de olivicultura, de análise sensorial de azeites. Vão também poder participar do sunset no final da tarde, um pôr do sol mais lindo da Serra Gaúcha, com música ao vivo. Nós temos as trilhas ecológicas autoguiadas com
mais de 60 hectares de APP, área de preservação permanente, onde as pessoas podem estar mais sintonizadas com o meio ambiente. Nós temos o Farm Tour, que é o passeio de ônibus que passa por dentro dos 29 hectares de olivais, leva até o Bosque Encantado, que é uma vista sensacional. Temos também as bicicletas elétricas, enfim, uma série de atrativos. A nossa tratoria, que tem o primeiro cardápio duplamente harmonizado com azeites e vinhos do Brasil. Tem a nossa boutique do azeite, com produtos à base de azeite de oliva, desde cosméticos, licores, cachaças, e uma diversidade imensa de azeites, né, para que vocês possam fazer uma imersão completa nesse maravilhoso universo do azeite de oliva. E é claro que a gente não pode ir embora antes de apreciar esse belo pôr do sol. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana a todos.